Bem-vindo, Carlos. Bom dia. Então, vamos dar continuidade. Bom dia, está me ouvindo bem? A questão de partida do Carlos é a seguinte: a vulnerabilidade, ela pode estar associada não apenas às condições econômicas do indivíduo, de sua família, da comunidade, mas também de suas relações sociais, humanas e emocionais. Como essas diferentes percepções de vulnerabilidade se relacionam no nosso contexto social, na nossa interação com o outro, e como pensar em mecanismo de entendimento, percepção e superação. Então, Carlos, o tempo é todo teu, fique à vontade. Tá. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito especial ter recebido esse convite da Secretaria e da professora Thaís. Então, gratidão mesmo, e gratidão para quem está aqui também, né? Vocês estão doando seu tempo, investindo seu tempo aqui, ouvindo a gente. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu não tenho a menor intenção de chegar aqui e dizer para todo mundo o que tem que ser feito. Vocês conhecem a Thaís e conhecem a Kalinka, elas já estão nesse processo de sala de aula. E eu, apesar de ser professor de educação física, eu sempre segui o caminho do esporte, do futebol. Eu fui, durante muito tempo na minha vida, treinador esportivo, e não estive tanto tempo na sala de aula. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui, para abrir essa minha fala, é que vocês fiquem com a minha boa intenção, né? Com a boa intenção da minha fala, a boa intenção do que eu trouxe aqui de reflexão para a gente, e que, se por acaso eu disser alguma coisa que não faz sentido, né, para vocês, alguma palavra, alguma expressão, que vocês tenham a liberdade de trocar essa palavra para alguma coisa que faça sentido para vocês, né, para que a gente não perca o raciocínio. Até porque, em alguns momentos dessas minhas formações, o que eu aprendi foi o seguinte: nos momentos que a gente começa a ouvir e a gente pensa, né, a gente manda o comando lá para a nossa mente, para o nosso cérebro, diz que isso eu já sei. Essa hora o nosso cérebro baixa energia e ele para de absorver. Então, não tem a menor intenção de colocar aqui alguma coisa que seja totalmente novidade para vocês, mas deixo vocês, né, peço que vocês fiquem abertos a talvez aquele 5% que vai fazer diferença na vida de cada um de vocês. Então, dito isso, né, vamos lá. Eu pensei muito, quando a Thaís me convidou, sobre essa questão da vulnerabilidade e como seria estar nessa condição. Porque é fácil, do lugar que eu estou, eu dizer como o outro deve se comportar ou como ele deve se comportar. Mas a verdade é que eu tenho uma lente, e a lente que eu tenho é do lugar que eu estou. Eu não tenho a lente do lugar do outro. Então, o exercício que eu fiz foi de realmente tentar me colocar no lugar do outro. Então, eu pensei nessa questão da vulnerabilidade social. Como seria, de repente, se eu estivesse com um pai que é presidiário, e que, na verdade, eu nunca tive contato direito com ele? Eu pensei se, de repente, a minha mãe fosse uma mulher que ela tem um envolvimento forte com o tráfico de drogas. Eu também tenho pouco contato com ela. Eu pensei também que eu sou criado pela minha avó, e talvez minha avó, com muito esforço, esteja cuidando de outros 20 netos. Eu pensei como seria estar nessa condição. E eu pensei que seria alguém dizer que eu tenho que ir para a escola, e que é a escola que vai mudar a minha vida, vai transformar a minha vida. E eu pensei que se eu tivesse nessa condição, desse contexto de exclusão social, que é o que a vulnerabilidade social traz, o que eu esperaria da escola? O que eu realmente gostaria de ter pela escola? Que sentimento eu gostaria de ter pela escola, uma vez que eu venho de tantos abandonos, uma vez que eu venho de tanto desse sentimento grande de exclusão social? Então, eu pergunto para vocês, gostaria até que vocês dissessem no chat, talvez, que sentimento você gostaria de ter pela escola? O que você gostaria de sentir pela escola? Definir isso com uma palavra. Que sentimento você gostaria de ter pela escola? Vocês conseguem dizer?
Eu consigo ver, talvez, acho, pelo comentário do chat. Mas, enfim, eu fiz essa pesquisa antes. Carlos, eu posso ajudar. Só me ajuda. Tá. Então, pessoal, qual sentimento, que sentimento se espera que aquela criança, aquele sujeito tenha pela escola? Olha lá, ó. A Vanilda está falando a família. Família boa. A Nilda, amor. Boa. Acolhedora. Opa, peraí. Esperança. São ótimas palavras. São ótimas palavras. Segurança. Olha, chega a dar um arrepio. Acolhimento. Ótimas palavras. Ótimas palavras, professores. É exatamente isso. E na pesquisa que eu fiz, antes de fazer aqui de fazer ao vivo, né? Já a Thaís falou que nós conversamos sobre isso antes. Eu fiz uma pesquisa com pessoas do meu convívio, e a palavra que mais surgiram essas palavras que vocês estão falando, então acho que a gente está pensando junto, bem legal, solidariedade, muito bom. A palavra que mais surgiu foi refúgio, refúgio. E eu acredito que refúgio, de alguma forma, ela tem todas essas palavras que estão sendo ditas aqui: carinho, alegria, confiança, solidariedade. E eu fiquei pensando na ideia do refúgio, né? Como seria esse refúgio? Como eu faria para que as crianças realmente sentissem isso, né? Então, eu trouxe para vocês, todo ser humano ele tem 4 necessidades básicas, tá? Essas necessidades são o reconhecimento, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de se sentir pertencente ou pertenço a esse lugar, e a necessidade de ter o direito de errar. Quando uma dessas necessidades não é atendida, o que surge é o medo da vulnerabilidade. O que surge é uma ideia, né, que o nosso crítico interno, que é terrível, coloca na nossa ideia, é que eu não sou bom o suficiente. Então, se eu não me sinto reconhecido, se eu não percebo que eu sou ouvido, se eu não me sinto pertencente, se eu não sinto que eu tenho o direito de errar, a ideia que é plantada na minha mente, no meu coração, é de que eu não sou bom o suficiente. E aí começa a surgir uma vergonha de quem eu realmente sou. É nessa hora que surge o medo da vulnerabilidade. E aí a gente cria uma casca em volta de quem nós somos. Um exemplo bom disso seria talvez aquela pessoa, e assim, eu vou dar exemplos, fiquem tranquilos que eu não quero expor ninguém, não quero diminuir ninguém, são só exemplos, tá? Não sou melhor que ninguém, e que isso seja ponto de partida. Mas é uma pessoa que talvez ela não tenha condições de comprar determinada coisa, vamos botar aqui um tênis, ela não tem condição de comprar um tênis de R$1.000, R$2.000, enfim, nada contra quem faz isso também. Mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu quero me sentir aceito dentro de uma determinada comunidade. Eu quero me sentir pertencente, reconhecido ali. Então essa pessoa vai e compra um tênis falsificado, que deve custar talvez 1/3 do que custaria de real, né? E aí o que essa pessoa está tentando fazer é, através de uma mentira, se sentir reconhecida e se sentir aceita. Isso poderia usar outros exemplos, é aquela viagem que eu faço, que eu não tenho dinheiro para isso, ou qualquer coisa que eu compre para eu me sentir um pouco mais pertencente, não me sentir insuficiente, ou não sentir que eu não seja tão bom. Então, eu começo a me comportar como quem eu não sou. Então, eu fico pensando, imagine quem já vem sendo marginalizado, tratado à margem de uma exclusão, vem de uma exclusão social forte, né? Pela pobreza, pela questão da cor, pela questão do local onde mora. Como se sente essa pessoa? Como essa pessoa se sente? E, de repente, ela está dentro da escola. E, nesse sentido, a questão da escola, ela já não é mais o local. Porque o local em si, ele não determina o que vão ser as minhas relações. O que vai fazer a diferença ali, o que vai realmente proporcionar a transformação, são as relações humanas que são construídas ali.
E as relações humanas construídas são sempre feitas entre uma e outra pessoa, duas pessoas que se conectam. Brené Brown é uma pesquisadora norte-americana, e ela, estudando a vulnerabilidade, ela fala de dois grupos fortes. Um grupo forte era um grupo que tinha um senso de merecimento, de aceitação, né, e de amor muito forte, era o grupo 1. O grupo 2 era um grupo que tinha esse senso de merecimento, de amor, de aceitação, era muito fraco, muito ruim. E ela falou que a diferença entre os dois grupos, o que ela conseguiu destacar ali, é que essa diferença ela era a coragem, mas não a coragem que é similar à bravura. A coragem, na essência da palavra, que vem do latim, que são coisas do coração, ação do coração. É a essência da palavra coragem. E as pessoas que têm essa ação do coração, essa coragem, elas são as pessoas que mais aceitam a sua própria vulnerabilidade, aceitam a sua condição de ser imperfeito. E a partir dessa construção, dessa ideia que eu tenho de mim mesmo, de mim, que eu sou imperfeito, eu tenho mais compaixão comigo, eu tenho mais amabilidade comigo, eu tenho mais gentileza comigo. E quando eu comigo mesmo eu tenho essa propriedade, eu consigo enxergar mais o outro, consigo ter mais amor com o outro, consigo ter mais empatia com o outro, consigo ter mais compaixão com o outro. Então, o que a gente descobre aqui, que na verdade a vulnerabilidade, para quem usa ela muito bem, pode ser uma arma poderosa de transformação. Então, em algum momento, todos nós vamos estar vulneráveis. A gente pode escolher se tornar talvez uma vítima e criar uma casquinha em volta daquilo, eu não quero que as pessoas conheçam, me vejam. Ou eu posso realmente me tornar um aprendiz, eu reconheço o que eu tenho em mim, e eu sou o primeiro a pedir ajuda. E quando eu exponho, eu me coloco nessa condição de que eu preciso de ajuda, eu estou mais pronto para ser tratado, ser curado e levar cura para o outro. E algumas coisas dentro da nossa própria cultura, elas fazem com que a gente crie ideias fixas. A gente cria ideias fixas. E isso ajuda a gente, ou prejudica a gente a ter uma ideia real de como é a gente se expor. Um exemplo que eu tenho aqui sobre ideias fixas que a gente cria é um de cotidiano, tá? Eu tenho na cozinha, então aqui eu acredito que tem muitas pessoas que gostam, usam gostam da cozinha, como eu gosto de cozinhar, gosto de fazer lá, enfim, aquelas coisas todas que eu faço. E a gente usa açúcar. O que eu aprendi com açúcar é que, vamos dizer, né, o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho um pote de açúcar, ele está lotado de açúcar. E aí a tampa do pote está um pouquinho aberta. No que ele está um pouquinho aberto, e eu vou usar esse açúcar, quando eu abro, eu vejo, nossa, tem um monte de formiga ali em cima. Um monte de formiga ali em cima. De senso comum, né, foi o que nós aprendemos, nós ouvimos, formiga faz bem para os olhos. Então eu pego aquelas formigas, né, limpo aquelas formigas, e tudo bem, eu uso o açúcar. Mas se eu fizer, eu voltei um tempo, né, agora vou usar de novo o açúcar está no talo, e aí a tampa está um pouquinho aberta. Quando eu abro e tem uma barata, e eu já usei esse exemplo com um grupo de mulheres, eu pergunto o que vocês fariam. Aí teve alguém que falou, olha, Carlos, depois que eu explodisse a cozinha, aí eu vi o que eu ia fazer, porque uma barata, imagina, todo mundo aprendeu que barata é um ser horrendo, maldito, que não pode conviver com a gente. E aí a colocação que eu trago é, formigas e baratas, elas têm a mesma propensão, a mesma possibilidade de gerar prejuízos para a nossa saúde. Então você imagina 30, 40 formigas e apenas uma barata. Mas eu aprendi que formiga faz bem para os olhos. Eu aprendi que formiga é aquele inseto que é trabalhador e tal, tem todas as reflexões em cima da formiga, e a barata é horrenda, horrenda. Eu não consigo nem pensar sobre isso. Esse é um exemplo de como a gente acaba, talvez, estigmatizando algumas coisas.
E eu não sei o que você vai fazer realmente, por exemplo, da formiga e da barata, como você vai usar isso, mas é só para a gente começar a pensar. Agora eu sei que as baratas podem trazer doenças tal qual as formigas também. Então, a vulnerabilidade, né, para eu começar a entrar nisso, eu tenho que. Sou eu exposto, sou eu de verdade. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no Flipchart. Então, seria isso aqui, que é uma estrela, sou eu, a minha essência. A minha essência. Isso aqui, o X, são minhas fraquezas, é minha falha de caráter, algumas coisas que tem em mim que eu tenho medo de mostrar e de repente não me sentir amado, não me sentir reconhecido, me sentir não sendo bom o suficiente. Então, como eu tenho medo dessa frase de não me sentir bom o suficiente, eu crio uma casca. E essa casca aqui é a capa da vulnerabilidade. Então, aqui, normalmente, tem muita mentira. Não mentira que eu fale mentira, mas mentira, assim, alguma coisa que eu não quero deixar me ver por dentro, então eu crio essa casquinha. Porque aqui nessa casquinha tá quem eu acho que eu vou ser aceitado. Tá quem eu acho que eu vou ser reconhecido. Então eu começo a criar situações que elas não são verdade. Elas não são verdade. E a vulnerabilidade, ela pressupõe essa verdade. Verdade. Quem sou eu de verdade? Quem é o outro de verdade? Quem é o outro, né? Esse olhar, quem é o outro? Então, o que eu começo a descobrir é que quando eu vejo, eu começo a olhar essa verdade, ele me traz um processo. E esse processo é o mais importante, que é o processo de mudança. É o processo onde eu começo a entender, eu preciso de ajuda, ou talvez o processo que o outro precisa de ajuda. O que ele está me dizendo através daquele mau comportamento, talvez através daquelas atitudes que eu estou julgando tão ruim. Seria, por exemplo, eu ter aqui um iceberg. E aí eu preciso da ajuda, Thaís. Vamos falar de maus comportamentos, comportamentos ruins que eu vejo dentro da escola, comportamentos ruins que todo professor lida. Eu sei que todo professor lida com esses comportamentos ruins, né? Então, o que eu poderia trazer aqui imediatamente? Grito. Grito é um? Carlos, vamos propor escrever no chat, então? Pode ser. Que maus comportamentos a gente identifica na escola? Comportamentos ruins que eu identifico Comportamentos ruins na escola. Isso. Podem ficar à vontade para escrever no chat. Um mau comportamento que eu Eu vejo... vou iniciar. Indisciplina. Tá. Tem mais? Grito. Agressão. Xingamento. Nossa, essa é boa. Desrespeito. O que mais? Raiva. Eu vi comunicação violenta. Comunicação violenta. Brigas. Brigas. Tem mais? Furtos. Furtos. Violência.
Boa. Vamos parar nesse? Então, olha só, o que eu estava dizendo até aqui era que a vulnerabilidade, aquele senso, né, todo ser humano tem 4 necessidades básicas, que elas são reconhecimento, necessidade de ser ouvido, a necessidade de se sentir pertencente, né, pertencimento, e a necessidade de ter o direito de errar. E que toda vez que alguma dessas coisas não é atendida, ela surge o medo da vulnerabilidade, surge o medo de não me ser reconhecido como um bom. Eu não sou bom o suficiente. Então, como eu tive partida lá, como seria se eu tivesse naquela condição social? Como seria eu ter um pai preso, uma mãe ligada ao tráfico de drogas, uma avó que tem que cuidar de 20, 30 netos, e que eu já sofro uma série de abandonos, uma série de exclusão social. Se eu sentisse isso, se eu sentisse que não sou bom o suficiente, que nada na minha vida faz eu me sentir bem, reconhecido, pertencente, tendo o direito de ouvir, ou talvez o direito de errar, se eu me sentisse negado nessas 4 necessidades básicas, eu faria alguma coisa dessas? Podem me dizer aí com joinha, com 5, com qualquer coisa. Se vocês se sentissem não reconhecidos, não ouvidos, não pertencentes e sem o direito de errar, vocês fariam alguma coisa dessa? Eu faria. Eu faria. E aí que a gente começa a olhar para baixo do iceberg. O que tem para baixo do iceberg? Thaís, preciso da sua ajuda de novo. Eu começo com uma. Medo. O que mais? Carlos, Oi? 1 minuto. A pergunta para baixo do iceberg repete, por favor. O que está por trás disso aqui? O que está por trás disso? O que pode estar por trás disso? Uma família desestruturada. Comecei, hein, gente? Podem escrever no chat. Invisibilidade da criança. Insegurança. Desigualdade social. Violência na própria família. Eu posso colocar, inclusive, o que eu falei antes. Não sou ouvido. Ausência de valores. Boa. Baixa autoestima. Enfim, a gente podia seguir aqui colocando um monte, tá? Poderia seguir aqui colocando muitos mesmo. A ideia que eu quero trazer para vocês, abandono, boa, Cida, abandono, complexo de inferioridade, boa, muito boa, professores, muito boa mesmo. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, da mesma forma que eu quero esconder ali minhas imperfeições, minha falha de caráter, as coisas ruins que eu tenho, uma criança num processo de vulnerabilidade social, ela também cria uma casca. E ela cria uma casca para que ela, de alguma forma, se sinta um pouco menos prejudicada dentro daquilo que ela não tem. Então, imagina, Poliana falou de indiferença. Alguém que é tratado com indiferença, como essa pessoa vai reagir com respeito? Vai reagir com amor? Vai reagir com colaboração? É difícil, é muito difícil. Então, eu preciso ter um exemplo forte disso. Eu preciso ter um exemplo muito gritante e que me diga realmente qual é o caminho que eu vou seguir. E, nesse sentido,
todo e qualquer conteúdo que o MEC coloque para a gente colocar dentro da escola, não vai levar nenhum dos nossos alunos a se sentir reconhecido, pertencente ao grupo, se sentir ouvido e com o direito de errar. Nada do conteúdo vai fazer isso. O que vai fazer isso é a ação de um ser humano com outro ser humano. E nesse caso, o ser humano que vai fazer total diferença é o professor. É você, professor, professora, olhar nos olhos do seu aluno e ele sentir de verdade que ele é reconhecido, que ele é ouvido, que ele se sente pertencente àquele grupo e que ele tem o direito de errar. Isso passa muito por quem eu sou, como profissional, por quem eu sou como professor, né? E eu já falei aqui que minha formação é de professor. Eu tive um exemplo no estadual de futebol de areia, era um estadual grande, tinha atletas de seleção brasileira, e eu vinha me preparando há algum tempo para uma equipe tão grande, para poder vencer, né, e agregar aquilo ao meu currículo. Então, eu fui aplicar algumas coisas, né, que eu acreditava. No entanto, eu tive um problema no grupo. Parte do grupo seguia com o que eu estava falando e acreditava, mas uma pequena parte do grupo não acreditava naquilo que eu estava falando. Então, eu tinha um problema para resolver, né? O que eu aprendi, o que me colocaram, a minha formação toda de professor, de líder, enfim, de treinador esportivo, era que eu mando e obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a construção da liderança que a gente aprendeu. E aí o que aconteceu foi, quando entra no meu quarto, né? A gente estava no hotel, entra no meu quarto, um cara que era o capitão da equipe, e fala que a gente está com esse problema, e ele fala, inclusive, olha, eu sou capitão da seleção brasileira, eu sigo no que você está falando, mas eu estou identificando um problema aqui. Parte do grupo não tá indo naquilo que você está falando. Se você disser, eu vou fazer. No entanto, eu estou identificando essa situação. Naquele momento, para mim, bateu muito forte a ideia, não, eu sou o professor, eu sou o treinador, eu tenho que fazer do meu jeito, e se eu quiser, eu tenho que morrer abraçado com aquilo que é a minha ideia. Porque, no fim das contas, se der errado, vão me cobrar mesmo. Então, eu vou fazer do meu jeito. Era o que meu crítico interno estava gritando para mim, gritando. No entanto, dentro dessa construção da liderança positiva, dessa construção das necessidades básicas do ser humano, se sentir reconhecido, ouvido, pertencente, eu pensei, eu não posso dar voz para o meu crítico interno, para essa frase que está gritando em mim. Porque é muito forte para um treinador, de repente, ver atletas falando com você, e aí você tem que desconstruir o seu caminho porque alguém te falou alguma coisa. A frase forte que bate é, você não é bom, você não é bom. Era o que eu estava ouvindo. Eu não sou bom. Eu estou fazendo o que eles estão querendo. Era o que eu estava ouvindo. E eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu seguia com o que eu acreditava e não me importo com o que eles estão dizendo, ou eu falava, nós estamos numa construção coletiva. Estamos numa construção coletiva. O que eu vou fazer? E a decisão dura que eu tomei naquele momento foi, vou seguir o que o meu coração está dizendo, vou seguir a ação do coração. E a ação do coração foi, vou ouvir o que eles estão dizendo, vou falar a linguagem que eles estão querendo ouvir, e por trás disso, e aí foi a hora que eu entendi que entrou a minha condição de professor, que não era quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, foi a minha condição, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou colocar que realmente vai fazer a maior diferença na minha vida e na vida deles? Então, por trás daquilo que eu aceitei, das condições que tinham sido colocadas para mim, eu podia não ter aceitado, eu coloquei elementos do que eu queria. E aí eu cresci muito como professor. Enfim, naquele ano a gente ganhou o estadual, nos próximos 2 anos a gente ganhou tudo que tinha para ser ganho. Outras vivências que eu tenho tido são com meus filhos. Meu filho aqui mais velho tem 6 anos. Talvez seja a idade dos alunos de vocês. Em muitos momentos, dentro dessa construção de liderança positiva, eu praticamente ouvi muito forte meu pai brigando comigo.
né, eu acredito que quem é da minha geração, já tem mais de 40 anos, já entendeu que algumas coisas que a gente faz, elas são fruto da construção de cultura que a gente teve. Enfim, algumas questões, alguns questionamentos que meu filho trouxe para mim, meu crítico interno sempre diz assim, quem esse menino está pensando que é? E às vezes, se eu perguntasse por quê, eu estava mole no chão, sem os dentes. Então não tinha diálogo. Mas como eu entendo a necessidade do outro se sentir pertencente, reconhecido, ouvido e tendo os direitos de errar, é a hora que eu me abaixo, olho nos olhos dele e estou aberto. Eu também erro. Nessa minha relação com meu filho, eu errei muitas vezes. Eu fui o primeiro a pedir desculpas. Eu estou errado. Eu estou errado. E ele tem aprendido sobre isso. Ele tem aprendido até a fazer as próprias perguntas que eu falo para ele. Perguntas do tipo assim, filho, o que você precisa fazer para da próxima vez isso aqui não ser dessa forma? E ele me pergunta. Quando eu erro, e eu erro, às vezes aqui eu subo o tom de voz, e ele me cobra. Pai, isso não é respeitoso? Ele fala para mim. E aí ele fala assim, filho, me desculpa, da próxima vez eu não vou fazer isso. Tá, então o que você vai fazer para da próxima vez isso não acontecer? E ele tem 6 anos. Ele aprendeu com esse processo. Enfim, a vulnerabilidade, ela pode ser uma condição em que eu me encontro como vítima, ou ela pode ser uma condição em que eu me encontro como aprendiz. E talvez essa seja a grande sacada, né? O grande poder da vulnerabilidade, né? Eu ter um coração de aprendiz. Eu tenho me posicionado como, e algumas pessoas se assustaram quando eu me posicionei como machista e racista. Se eu estou nessa condição, se eu estou no mundo, se estou na sociedade, em que toda a minha família, todos os meus amigos foram criados num sistema em que era racista e machista, como eu vou dizer que não sou racista e nem machista? Não tem como. Mas o que eu percebo é que quanto mais eu admito isso dentro de mim, mais eu estou aberto a deixar de ser. Percebe? Mais eu estou numa condição de ouvir o outro. Então, se algum de vocês falar, olha, você teve uma atitude machista, como eu estou aberto a isso, eu não tenho mais essa casca da vulnerabilidade do não machista, do não racista, eu estou aberto a ouvir. Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Porque eu quero aprender. Eu deixo de dizer que, mimimi, e passo a ouvir o outro. Ouvir qual é a dor dele. E quando eu ouço a dor dele, eu ouço o que ele está me dizendo de verdade, nessa hora 2 pessoas se conectam. E é através da conexão que tem a maior transformação. Enfim, para quem acredita nisso, a escola talvez fosse como uma igreja. Né? Aí você vai para a igreja, e o que te salva não é o templo. O que te salva não é nem a Bíblia. O que te salva dentro da igreja é uma pessoa. Por mais que tenha toda a divindade dentro dessa pessoa, é só através dela que a gente encontra a redenção, encontra a salvação. É só através dela que 2 pessoas conseguem se conectar. Sou eu me conectando com a mensagem dessa pessoa que eu realmente consigo ter transformação na minha vida. Essa pessoa na escola é o professor. É você. É a sua conexão. É você olhando para dentro e tendo a noção das suas próprias vulnerabilidades, que você vai acabar olhando para o outro e tendo mais compaixão, mais empatia pelo outro. Quanto mais o professor estiver disposto a realmente se enxergar nas dificuldades, enxergar dificuldades que todos nós temos, uma dificuldade com os filhos, dificuldade financeira, dificuldade no casamento. Quanto mais eu estiver disposto a pedir ajuda, mais eu vou conseguir levar ajuda pro outro. E talvez seja nessa hora, né, que eu enxergo a minha vulnerabilidade, enxergando a vulnerabilidade do outro, é que eu realmente vou fazer toda a diferença e a transformação necessária dentro da escola para que as crianças se sintam num lugar seguro e de refúgio. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. E quem puder, comenta aqui, deixa aqui de alguma forma, por que valeu a pena ouvir essas palavras que eu trouxe aqui.